O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu hoje a condenação dos réus, do núcleo 2 da trama golpista. Para Gonet, todos devem ser condenados por 5 crimes da denúncia: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. A gente tem aí na tela agora para você quem são os condenados desse núcleo, chamado núcleo 2 da trama golpista. Tá aí, Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Temos logo ao lado Marcelo Câmara, que é coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República. Logo ao lado, quase ao centro, Mário Fernandes, general da reserva do Exército. Felipe Martins também, que aparece inclusive até nem numa foto, ele numa figurinha do rosto dele, ex-assessor de assuntos internacionais da Presidência da República. Logo ao lado, Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. E por último ali, Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal. E temos aí, portanto, os réus do chamado Núcleo 2. Exatamente, os 6 réus. E de acordo com o procurador, o grupo agiu para manter Jair Bolsonaro no poder por meio de interferência no processo eleitoral, monitoramento de autoridades e também, preparação de medidas de exceção. Ainda para Gonet, Marília de Alencar e Fernando Oliveira, então ocupantes de cargos estratégicos no Ministério da Justiça, eles manipularam informações para cidades onde Lula teve mais votos no primeiro turno e também, de acordo com Gonet, ainda para orientar operações da Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de dificultar o acesso desses eleitores às urnas. O procurador também sustenta que os réus contribuíram para o 8 de janeiro e, ao ignorar alertas de violência iminente, já com cargos na estrutura de segurança do Distrito Federal, Marília e Fernando teriam sido omissos diante de ações previstas para permitir um cenário de caos social que, segundo a acusação, serviria de justificativa para uma intervenção militar. Gonet pediu a condenação de todos os réus. Diante da referida notícia, os réus se dedicaram imediatamente a explorar possíveis linhas de defesa, demonstrando preocupação em construir uma narrativa que os desvinculasse da trama golpista. As diversas mensagens apagadas após a leitura também evidenciam a preocupação dos réus em eliminar vestígios da sua participação na tentativa de ruptura institucional. Essa conclusão é reforçada pelo fato de os diálogos ignorarem completamente a prisão de Anderson Torres. Não há nenhuma referência a isso. E naquele contexto, tornava-se secundária, diante da possibilidade concreta de que os demais integrantes da organização criminosa viessem a ser responsabilizados criminalmente por suas ações. Os fatos evidenciam a adesão consciente de Marcelo Câmara à organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro. Mostram que Câmara conhecia e participava de diferentes frentes operacionais voltadas à corrosão das instituições. Espera-se que seja integralmente responsabilizado pelos crimes que lhe são imputados na denúncia. Diante desses fundamentos, senhor presidente, resumidos para fins de exposição oral, a Procuradoria-Geral da República reitera o pedido de condenação dos réus pelos crimes indicados na denúncia. Pois é, os ministros do STF ainda vão votar nesse caso, começando por Alexandre de Moraes. Além do relator, a primeira turma é composta hoje por Flávio Dino, também tem o ministro Cristiano Zanin e Carmen Lúcia Lulandinha. A expectativa é de que esse julgamento seja finalizado quando, hein? Já dá para prever uma data? Então, a gente tinha 4 sessões da primeira turma reservadas para esse julgamento do chamado Núcleo 2, a tentativa de golpe de Estado, que é o último núcleo a ser julgado pela Suprema Corte, mas a sessão de amanhã foi cancelada pelo presidente do colegiado, o ministro Flávio Dino, e os ministros devem retomar agora somente no dia 16, na terça-feira da semana que vem. Para a gente explicar, hoje o colegiado dedicou todo dia para esse debate. A gente teve manifestação da Procuradoria-Geral da República, também de defesas. São 6 réus nesse caso, mas o entendimento interno ali
é de que essas 4 sessões inteiras não eram necessárias. Amanhã a sessão estava prevista somente para a parte da manhã. Na terça-feira que vem está marcado o dia inteiro de novo, né? Começando às 9 horas da manhã e terminando às 7 horas da noite, com um intervalo para almoço, e a expectativa é que neste dia já haja a conclusão desse julgamento do chamado Núcleo 2, não sendo necessário, então, uma sessão reservada para a parte da manhã no dia 17 de dezembro. A gente já viu esse movimento acontecer com outros núcleos da tentativa de golpe de Estado. Somente o núcleo 1, que foi o núcleo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos dele, aliados políticos que também são militares, esse julgamento se estendeu por mais um dia, ali no mês de setembro, mas nós já vimos a análise sobre outros núcleos sendo reduzida, como o que deve acontecer desta vez no núcleo 2. Então, expectativa de conclusão na terça-feira da semana que vem, dia 16 de dezembro. Tá certo. E o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, ele determinou hoje, gente, a intervenção da Polícia Judicial para retirar da tribuna o advogado Jeffrey Schichini. Ele é responsável pela defesa de Felipe Martins. O Felipe é ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito do golpe. Schichini foi enquadrado após ele insistir em apresentar questões de ordem que já tinham sido rejeitadas ali pelo relator do caso, Alexandre de Moraes, durante o julgamento, né, do chamado Núcleo 2 da trama golpista. E é isso aí, a escalada começou quando o advogado tentou emplacar 3 questões de ordem logo após a leitura do relatório de Moraes. 2 foram admitidas como questões regimentais, mas rejeitadas. A terceira, Dino descartou logo de cara. Pois é, entre os questionamentos, Schichini queria anexar slides aos autos, o que Moraes respondeu que, se fossem relevantes, já deveriam estar incluídos há muito tempo. O advogado, que já havia se sentado, voltou à tribuna, sendo, portanto, imediatamente repreendido por Flávio Dino. Sustentação oral, que essa... Doutor, por favor. Doutor, por favor, não foi lhe concedida a palavra. Então, ficará fora dos autos. Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar. Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor. Doutor, por favor. Retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. Pois é, a cena marcou a primeira intervenção direta da Polícia Judicial ao longo dos 4 julgamentos dos núcleos denunciados pela PGR no caso da tentativa de golpe de Estado pós eleições de 2022.